Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Estamos aqui, eu e Luke, com você hoje para fazer mais uma aula de algoritmos. E você, nas aulas de algoritmos, você já vem evoluindo bastante, meu amigo escovador de bytes. Você já conhece a maioria dos operadores básicos, vocês já viram também as estruturas de dados básicas, vocês já viram os vetores, já viram as matrizes, já trabalharam um pouquinho com recursividade, começou agora a trabalhar com registros, com arquivos, então você está começando a ter um canivete suíço bem completo de coisas que você pode fazer aí com os seus algoritmos, meus amigos escovadores de bytes. Então agora, nós vamos começar a nos aprofundar um pouquinho mais, porque nós vamos começar a falar de estruturas de repetição, estruturas de controle, e também começar a fazer algoritmos um pouco mais poderosos, por assim dizer, para que a gente possa começar a estudar algoritmos muito mais bacanas que aqueles que nós viemos fazendo até agora, que eram algoritmos muito básicos. Então hoje, nós vamos focar em estruturas de repetição com condição no final. Ou seja, a gente faz uma atividade, testa uma condição no final, e aí de acordo com aquela resultado da condição, a gente faz uma repetição ou não no nosso código. Então bora galera, vamos começar a aprender aqui as estruturas de repetição com condicional no final. Essa é a aula de hoje. Então galera, vamos começar aqui o nosso problema de hoje com um relato bem simples de uma sala de aula, de um problema comum em salas de aula. E o que esse nosso relato aqui muito simples diz? Se a gente for olhar aqui o relato, existe um representante de classe, que é um aluno, o representante de classe é um aluno, e ele precisa fazer a chamada de todos os alunos que estejam presentes naquela classe naquele dia. Então ele deve registrar o nome de cada um dos alunos que estiver em classe, até que ele tenha anotado o nome de todos eles. Então, meu amigo escovador de bytes, se a gente for pensar esse relato muito simples aqui, a gente pode traduzir isso num fluxograma. A gente tem aqui o início, depois do início, o nosso queridíssimo aluno vai anotar o seu próprio nome, que é o nome de um aluno. Então, anotar aluno. E ele vai ter que fazer isso pelo menos uma vez, porque ele, enquanto representante de classe, ele é um aluno. Então ele tem que aqui nesse momento registrar sua própria presença lá no caderno de anotações. E aí, amiguinho escovador de bytes, ele vai cair em uma condição aqui. E essa condição vai ser: acabaram os alunos. E aí, dependendo dessa condição, o nosso queridíssimo aluno, ele vai poder responder não, ou seja, não acabaram o aluno, e ele volta aqui para o processo de anotar o aluno, e caso tenham, esse aqui é o não, né? E caso tenham acabado os alunos, ele tem que finalizar. Então aqui nós temos o início. Ele anota o próprio nome, verifica se mais algum outro aluno compareceu. Se não acabaram os alunos, ele anota o próximo. Se não acabaram os alunos, ele acaba o próximo. E ele fica aqui nessa repetição. E esta aqui é a nossa estrutura de repetição. Até que não existam mais alunos aqui para ele registrar. E aí ele termina a chamada, ok? Essa é a ideia. Então, como vocês podem ver, esse é um caso muito clássico, onde você sabe que vai ocorrer pelo menos uma vez e que nós temos que validar a condição no final e não no início. A diferença entre as estruturas de repetição que verificam apenas no final para as que verificam apenas no início é que as estruturas, vamos supor que essa condição aqui estivesse na frente, você não faria nenhuma vez, enquanto com a repetição no final, o processo ocorre uma vez e depois pode ocorrer mais vezes, dependendo da avaliação da condição. Então, quando está em cima, pode ser um número de ocorrências de repetição de 0 até infinito, e aqui pode ser pelo menos 1 até o infinito. Então, meu amigo escovador de bytes, a estrutura que nós usamos para fazer isso aqui, essa estrutura aqui, é a famosíssima estrutura repita até.
E como é que funciona essa estrutura repita até? A gente escreve repita, como a gente quer que seja executado esse monte de comandos aqui, C1, C2, C3, até quantos comandos você quiser. Ele vai fazer todos esses comandos. Como não existe nenhuma condição no início, ele vai fazer ao menos uma vez, ou seja, ele vai pegar aqui o nome do representante de classe, e aí ele vai testar a condição, até que uma determinada condição seja satisfeita. E aí qual é a condição no nosso exemplo que precisa estar satisfeita? A condição do nosso exemplo é quando nós não tivermos nenhum nome de aluno anotado. Então, se a gente criar uma variável aluno para receber o nome do aluno, quando o nome do aluno for igual a vazio, né, ou seja, não houver um nome de aluno, nós podemos dizer que vai ser a nossa condição de finalização. Então, no nosso exemplo em particular, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos assim. Repita, aqui devidamente sublinhado. O comando que nós queremos receber é receba o aluno. E aqui nós vamos ter um até aluno igual a vazio. E aí vamos entender isso aqui. Vamos supor que o nome do nosso queridíssimo representante de classe seja primeiro o Joãozinho. Então, ele vai entrar no programinha dele, né? Porque a gente até agora não está falando de programa, tá? A gente está falando do processo. Ele vai entrar no processo dele, que ele faz lá, de anotar na folhinha do dia qual é os aluninhos que estão lá. E ele começa anotando o próprio nome. Então, ele vai receber o nome de aluno, que é o próprio nome dele, que é Joãozinho. Então vai ter aqui Joãozinho. E se você comparar Joãozinho com vazio, você vai ver que Joãozinho é diferente de vazio. Então, quando ele entrar Joãozinho aqui, ele vai checar até o aluno igual a vazio. Aluno é igual a vazio? Não. Aluno é igual a Joãozinho e Joãozinho é diferente de vazio. Então o que ele vai fazer? Ele vai loopar para uma próxima repetição. Aí vamos supor que o próximo aluno seja o Manel. Manel. Se você comparar Manel com vazio, você vai ver que Manuel é diferente de vazio. Então ele vai receber Manuel, vai checar se o aluno é igual a vazio e vai repetir. E ele vai fazer essa repetição aqui até que não exista mais nenhum aluno. Quando não tiver nenhum nome de aluno para ele anotar aqui, colocar aqui na variável, ele vai dar Enter e Enter vai colocar vazio. E aí nós vamos ter vazio. E aí quando você comparar aluno que vai ter vazio com vazio, você vai ver que vazio é igual a vazio. E aí sim, chegamos ao final da condição. Quando a gente chegar no final dessa condição, ele não vai loopar para o repita e vai continuar tranquilamente até a próxima instrução do seu programa. É claro que aqui está tudo muito simplificado, mas a ideia básica em cima do nosso programinha de hoje é essa, é o repita até que o aluno seja vazio. Agora, meu amigo escovador de bytes, para você ver como pode ser diferente quando nós estamos falando da avaliação da condição no final, que é a nossa queridíssima instrução repita, que é essa aqui. Você vê que o repita ele avalia a condição no final. Nós temos uma outra condição, uma outra estrutura, que avalia a condição no início, que é o nosso queridíssimo enquanto. A estrutura do enquanto é diferente da estrutura do repita até. Então, quando a gente compara aqui o enquanto com o repita até, você vê que no enquanto, que é esse cara aqui, a forma de escrever ele é assim, ó, enquanto condição faça comando 1, comando 2, comando 3, até todos os comandos que você precisa para realizar o seu processo. E aí você tem o fim enquanto. E aí, amiguinho escovador de bytes, olha só
como pode ser diferente você usar um enquanto e um repita? Enquanto o repita garante que o seu conjunto de comandos vai ser realizado pelo menos uma vez, ou seja, nós vamos cadastrar o representante de classe com certeza, o enquanto não faz isso. Por quê? Imagina que a variável aluno estaria aqui em cima, ainda não foi definida no enquanto faz. Então, como é que seria aqui a nossa condição enquanto faz? Se o aluno já estiver como vazio no início, ele vai checar a condição e pode ser que ele não execute os comandos, porque ele já checa a condição muito antes de acontecer os comandos. Então vamos pegar um exemplo aqui, que eu acho que fazendo o exemplo fica mais fácil. O enquanto, como ele checa no início, uma coisa importante do enquanto é que a condição dele tem que ser o contrário da condição do repita. Então o nosso enquanto aqui seria enquanto aluno diferente de vazio faz. E aí sim ele vai fazer o receba aluno. E depois ele vai vir aqui para o fim enquanto. Então você de cara, você já tem que receber um nome de aluno antes de chegar no enquanto. Porque vamos supor que você definiu aqui lá no início do seu programa, você definiu como string aluno e não definiu nenhum valor para o aluno no início. Quando você faz isso aqui lá no início, algumas linguagens vão zerar esse espaço do aluno e o aluno vai começar lá a caixinha aluno. A caixinha aluno vai começar sem nenhum valor dentro dela, vai começar vazio. E aí, quando ele chegar no enquanto aluno diferente de vazio, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, o aluno é diferente de vazio? Não, não é. E por que o aluno não é diferente de vazio? Porque em nenhum momento a gente pegou o valor do aluno antes de chegar na condição. Então ele automaticamente já pularia o receba aluno, não faria o receba aluno e você não pegaria o representante de classe que está presente. E o processo já terminaria sem que você pegasse o nome de qualquer um. Então, por enquanto funcionar, você teria que ter um receba aluno aqui. Aí o representante de classe digitaria o seu próprio nome aqui, digitaria Joãozinho, aí aluno teria Joãozinho. E aí ele checaria, Joãozinho é diferente de vazio? É, aí sim ele receberia o próximo aluno. E aí vamos supor que o próximo aluno fosse o Manel. Aí ele tiraria o Joãozinho daqui, colocaria na caixinha o Manel. E aí ele viria, looparia, que o loop aqui é a checagem da condição é só no início, e aqui ele checaria se Manel é diferente de vazio. Se o Manel for diferente de vazio, ele vai receber um novo aluno. Então ele vai preparar mais a outra, vai limpar a caixinha, vai tirar o Manel da caixinha e vai abrir uma nova caixinha. E aí sim, se o nosso queridíssimo Joãozinho apertasse o Enter, né, desse um Enter aqui, sem colocar valor nenhum no aluno, aí sim o aluno estaria igual a vazio, porque não tem nada dentro da caixinha aluno. E aí ele checaria se o aluno é diferente de vazio. Aluno é diferente de vazio? Não. Aluno é igual ao vazio. E aí sim ele pularia. E aí sim ele faria o processo certinho. Então você vê que para o nosso caso, que nós sempre vamos ter um representante de classe aqui para fazer o processo ao menos uma vez, a nossa estrutura repita até, ela é mais adequada porque ela é mais econômica. A gente não precisa de 2 comandos receba, a gente só precisa de um comando receba. Mas você percebe que é possível fazer com enquanto, contanto que você lembre-se que você vai ter que receber o aluno antes do enquanto para garantir que você vai cadastrar pelo menos uma vez. E aí, meu amigo escovador de bytes, vamos ver que depois de um refino sucessivo do relato aqui, a gente foi conversar com o professor.
O nosso amiguinho representante de turma, que é programador, resolveu criar um programa aqui, nesse momento aqui, para fazer isso para ele, para fazer esse processo para ele. Resolveu botar um computador ali na entrada da porta da sala de aula dele e falou: gente, todo mundo que passar aqui por essa porta vai ter que escrever o seu nome aqui nesse computador e dar Enter. E aí nós vamos ter que expandir um pouco esse relato. Por quê? Porque simplesmente receber o nome do aluno não é suficiente. No final do dia, no final da aula, o professor, que é outra entidade aqui que a gente ainda não falou, quer receber um relatório que inclua a data da aula, ou seja, nós vamos ter que registrar o dia das presenças, e o nome de cada aluno que compareceu naquela aula. Então aqui nós temos um relato estendido por refinamento constante. O que quer dizer isso? Toda vez que a gente desenvolve software, o software está sempre mudando. Software é um ciclo vivo, o software nunca fica pronto completamente. E toda vez que a gente implementa alguma coisa, gera uma release nova, né? O termo técnico é release, que a gente gera uma release de software, o pessoal volta naquilo, vê como pode melhorar, como pode ampliar. E nesse caso aqui, a nossa melhoria ou o que a gente chama aqui de evolução, manutenção evolutiva, né? Diz que a gente agora vai ter que criar um relatóriozinho para mandar para o nosso amado professor. Então aqui nós temos a entidade representante de classe. Nós temos as entidades alunos. Agora nós temos a entidade professor. Nós temos a entidade data da aula. Então, amigo escovador de bytes, por que eu estendi esse relato aqui? Porque agora, amiguinho escovador de bytes, é a hora de ver se você aprendeu tudo aquilo que a gente explicou para você desde a nossa primeira aula até hoje. O que eu quero que você faça, meu amigo escovador de bytes? Eu quero que você pense nesse relato estendido aqui do relatório e que você pense nesse relato como um todo. E note que primeiro eu quero que você escreva o algoritmo. O algoritmo não é o programa que resolva esse problema como um todo. E qual é o problema como um todo? Receber todos os alunos, incluindo o representante de classe, guardar esses dados que você vai receber em uma estrutura de dados. Então você vai ter que definir qual é a estrutura de dados mais adequada. Qual é a estrutura de dados mais adequada para você guardar os alunos. Lembre que o relatório que você tem que emitir no final tem que emitir também a data da aula em que foi registrada. Então você tem que pensar qual é a melhor estrutura de dados para você guardar a data da aula. E lembre que você vai ter que receber esses dados até que o amiguinho aperte ali o nosso queridíssimo vazio e depois mostrar na telinha, numa telinha, todos os alunos que foram cadastrados e a data da aula em que ocorreu a aula. Então eu quero que você pense nesse algoritmo. Depois que você pensar o algoritmo e montar um algoritmo, eu vou pedir outra coisa para você, que você implemente esse algoritmo aqui, que você desenhou para resolver esse relato, em um programa. Pode ser qualquer linguagem, pode ser Basic, pode ser Assembly, pode ser C,
qualquer uma das linguagens aqui que você tem aprendido aqui no Debate Creator, crie um programinha, crie um algoritmo. Primeiro crie um algoritmo e depois tente fazer um programa em uma das linguagens que você está aprendendo aqui no Debate Creator que implemente esse algoritmo que você vai pensar aqui para resolver. Então, amiguinho escovador de bytes, isso vai ficar para casa para vocês fazerem até a próxima aula de algoritmos. E com isso, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Chegamos ao final da nossa aula. E agora você tem um exercício de casa para você tentar resolver aí, amiguinho. Você tentar ir lá no... criar o seu primeiro algoritmo, criar ali o seu primeiro programinha de sua própria autoria. E é claro que na próxima aula eu vou explicar algumas soluções que vocês podem ter escolhido para fazer ali. Fazer a minha própria versão do programinha lá de emissão de presença de sala de aula. E esses são os primeiros passos e é muito importante que você tente fazer, galera. Porque na teoria todo mundo sabe tudo, mas você só aprende mesmo na prática, praticando, fazendo os exercícios e tentando descobrir a melhor forma de implementar essas coisas. É aí que vocês vão aprender de verdade, tá? Ficar só escutando, não adianta. Você tem que tentar meter a mão na massa, fazer para que as coisas possam acontecer. Então é isso aí, galera. Hora de dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo nos amigos aqui da lateral do vídeo, nossos queridíssimos verdadeiros escovadores de bytes que nos ajudam. Gostaria de agradecer o crescimento muito grande que as últimas semanas deram aí pro canal. Estamos com 2.110 ou 2.112, algo assim, seguidores do Debate Creator. O Debate Creator está começando a crescer mais rápido, que é uma coisa que me dá muita alegria. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, estão dando like, estão curtindo, estão comentando. E não se esqueça que se você quiser encontrar o Debate Creator esse mês, estarei nos 2 eventos aí que eu já venho falando há vários vídeos, a começar pela MSX Summit 2025 em São Paulo. Vai ter link aqui embaixo para vocês conhecerem o evento, poderem comprar ingresso, ver onde é, todo o serviço do evento. E logo na sequência, no final de semana seguinte, estarei no Cefet, aqui no Rio de Janeiro, na Retro Rio, evento da galera do Retrópolis. Também vai ter vídeo aqui, vai ter aqui na descrição do vídeo, também vai ter link para Retro Rio 2025. Estarei nos 2 eventos, então se você quiser me encontrar, inclusive duplamente, vá nos 2 eventos. E, obviamente, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo do início ao fim. Um grande beijo e, acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, seja feliz.